Flamengo é o maior time do Brasil? Vamos lá, sendo bem breve, a resposta é não. Porque é o seguinte, quando a gente vai analisar o tamanho de um clube e a gente vai comparar se ele é ou não o maior de determinada região, de um determinado país, de um determinado continente, a gente precisa analisar uma série de fatores. Então a gente vai analisar o que esse clube representa para sua seleção, como que ele cooperou para sua seleção ao longo da história, se ele tem muitos períodos vitoriosos, quais títulos esse clube tem, os grandes jogadores que passaram por lá. E claro, se ele é um clube de expressão regionalmente, nacionalmente e no continente inteiro, e até mesmo no mundo inteiro. E aí é o seguinte, a primeira grande década vitoriosa, o primeiro grande momento do Flamengo e sua história, onde ele teve um grande time que conquistou grandes títulos, que ele começou a de fato se confirmar como um time grande nacionalmente, foi na década de 80, né? Especialmente no ano de 81, que é quando vem a primeira Libertadores, o primeiro Mundial de Clubes. Esse é o período em que o Flamengo começa a mandar mais jogadores para a seleção brasileira. E assim, quando esse momento finalmente chega para o Flamengo, Palmeiras e Santos, por exemplo, já tinham conseguido fazer isso há muito tempo. Palmeiras e Santos já eram clubes internacionalmente consagrados. O Santos, por exemplo, já tinha 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, já tinha feito um trabalho imenso de prestação de serviço para a seleção brasileira, cedendo vários jogadores para a Copa do Mundo, enfim. Era um time que rivalizava com aquele poderoso Real Madrid que conquistou várias Champions League seguidas. E o Palmeiras já tinha conquistado seus campeonatos brasileiros, já tinha conquistado várias edições de Campeonato Paulista, que na época tinha o mesmo peso de um campeonato nacional. O Palmeiras era o time que rivalizava com esse grande Santos. E era um time que na Libertadores já estava se consolidando, porque já tinha chegado em final, já tinha jogado outras fases agudas da competição. Isso sem falar que o Palmeiras já tinha passado por 2 academias, né? Ou seja, já tinha passado por 2 períodos muito vitoriosos com muitos craques no elenco. Então assim, quando o Flamengo passa pelo seu primeiro grande momento na sua história, o momento em que ele se afirma como um clube grande, Palmeiras e Santos já estavam na frente. E o São Paulo também já estava na cola. E depois dessa década de 80, o Flamengo só volta a ter um grande momento na sua história em 2019, que é o momento que começou em 2019 e está até agora. Durante o período da década de 90, anos 2000 e, enfim, até 2016, o Flamengo passou por um período muito ruim. Os anos 2000, por exemplo, do Flamengo é pavoroso. 2006, 2009 são os únicos momentos em que o Flamengo dá um respiro e consegue ganhar algum título relevante, que é a Copa do Brasil em 2006 e o Campeonato Brasileiro em 2009. Fora isso, são várias brigas por rebaixamento. E na década de 90 teve um ou outro momento de lampejo, mas nada que fosse relevante. Ficou muito atrás, por exemplo, do seu rival, o Vasco. E quando a gente fala do cenário internacional, a diferença fica pior ainda. Porque durante esse período aí, pós-década de 80, o Flamengo na Libertadores não consegue fazer nada de relevante, não consegue chegar na final novamente, raríssimas vezes disputou fases agudas da competição, muitas vezes não participou, e até pouco tempo atrás o Flamengo era visto pelo resto da América do Sul como o time brasileiro que quando jogava caía na primeira fase. Então assim, o respeito que o futebol sul-americano tem pelo Flamengo está começando mais agora, porque de 2019 para cá que muita gente, as gerações mais novas, começaram a saber de fato o que é o Flamengo. Essa representatividade, essa popularidade, esse respeito que o Flamengo tem aqui no Brasil, na América do Sul, é uma coisa que ele está construindo agora. Então assim, não tem como a gente falar que o maior clube do Brasil é o Flamengo por essa inconstância que ele tem de grandes momentos. Por exemplo, existem muitos argumentos para defender o Santos como o maior time do Brasil. Existem muitos argumentos para defender o São Paulo, o Palmeiras, porque são clubes muito vitoriosos e que têm vários períodos marcantes ao longo da sua história. O Santos tem a década de 60, tem a década de 50, tem os anos 2000, tem o período do Neymar. O Palmeiras tem as 2 academias, está vivendo a sua terceira academia agora. Tem os anos 90, o São Paulo tem os anos 90, tem os anos 2000. Enquanto o Flamengo tem ali os anos 80 e depois salta para 2019. Então, assim, falta muita regularidade. Inclusive, falta regularidade nos ídolos. Depois do Zico,
o grande ídolo da torcida do Flamengo, cara, é o Gabigol. Então, portanto, a conclusão que a gente chega é: o Flamengo, ele é de longe o clube mais popular do Brasil. Isso é um fato, o Flamengo tem a maior torcida. Mas a gente não pode confundir popularidade, a gente não pode confundir mídia com tamanho, com gigantismo pro jogo, pro futebol, com representatividade. Isso o Flamengo ainda não conseguiu representar como outros clubes representam. Por exemplo, na Alemanha, o clube mais popular é o Borussia Dortmund. E claramente ele não é maior do que o Bayern de Munique. O Bayern de Munique nada de braçada como o maior time da Alemanha. Bom, mas é isso. Você que é flamenguista, não fica chateado comigo. Eu não fiz isso pra tentar diminuir o Flamengo. O Flamengo tem uma história muito bacana, mas assim, não dá pra defender que é o maior time do Brasil. No futuro ele pode ser, se ele continuar nessa sequência, né, de grandes times e tudo mais. Ele pode chegar, né, pode acabar passando Palmeiras, Santos, São Paulo. Mas no momento, ele não é o maior e não é o segundo, talvez não seja o terceiro. Concorda com o que eu falei? Comenta aqui embaixo. Discorda? Quer me xingar? Comenta aqui embaixo também. O importante é fazer o algoritmo aqui funcionar.